Gostoso o sábado, né? Clima positivo da gente poder estar aqui. Eu costumo dizer, quando eu vou falar nas igrejas aí fora, costumo dizer que quando a gente se encontra nesse lugar, a gente vem no espírito de igreja congregada, né? Porque a gente não é igreja só quando a gente está no templo. A gente é igreja em todo lugar, a gente deve ser igreja em todo lugar. Por isso que quando a gente vai viver o nosso dia a dia fora daqui, a gente é uma igreja espalhada, uma igreja infiltrada, é uma igreja que fica aí trabalhando, vivendo, fazendo tantas outras coisas. Mas quando a gente vem para o sábado, aí a gente se reúne como igreja coletiva para celebrar aquilo que a gente viveu enquanto igreja espalhada fora daqui. Eu acho bonito esse conceito da gente pensar que nós somos a igreja, né? A igreja não é um templo, a igreja não é um edifício, a igreja não é essa estrutura, embora vocês tenham uma estrutura muito bonita aqui, um lugar muito aprazível, mas a igreja somos nós, né, pastor? A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja é aquilo que a gente faz fora daqui. E quando a gente está caminhando, né, dando carona, pegando gente, né, Franz, trabalhando, cliente, atendendo celular, respondendo e-mail, correndo de um lado para o outro, para pagar as nossas dívidas, as nossas contas, a gente está vivendo enquanto igreja. E eu gosto mais ainda do conceito de pensar não só que a gente é uma igreja espalhada, mas que a gente é uma igreja infiltrada. Eu gosto dessa palavra em português, infiltração. Não é essa infiltração ruim, né, que às vezes acontece na casa, né, que começa a infiltração dentro de casa, mas é uma infiltração que dá esse caráter ativo, proativo da igreja. Não é só uma igreja que está aleatória, espalhada assim, despropositadamente, não. É uma igreja que está infiltrada estrategicamente. Então você é posicionado estrategicamente onde você está. Ah, pastor, mas foi meio, sei lá, aleatório que eu consegui esse emprego, aconteceu um dia, arrumaram para mim, foi minha tia, foi meu tio. Não. Essa coisa da gente ficar achando que as coisas são muito coincidências, não. Você é colocado onde você está por um propósito. Você está na família onde você está por um propósito. Você é quem você é por um propósito. Você trabalha onde você trabalha por um propósito. Você tem os colegas que dividem espaço com você na faculdade, na especialização, na escola. Onde você está por um propósito. As pessoas que cruzam o seu caminho, as pessoas que estão cruzando o seu caminho no dia a dia, elas cruzam por um propósito. A vida cristã, ela não é uma vida aleatória, né? A gente diz que acredita no criacionismo, mas a gente vive às vezes como evolucionista, né? Ou como deísta, né? Acreditando que a nossa vida, não, eu acredito na criação, Gênesis, o relato da criação, Deus agiu, Deus interviu, Deus interferiu, Deus fez, Deus arquitetou todas as coisas, mas a minha vida às vezes eu vivo de maneira o quê? Aleatória. E esse viver de maneira aleatória e esquecer que a gente tem um propósito em tudo que a gente está fazendo como igreja ou enquanto igreja, isso às vezes se torna uma doença para a nossa caminhada aqui nessa terra. Então eu gosto de pensar que no sábado a gente se encontra para celebrar, para agradecer, para sorrir, para abraçar e para ter esse sentimento gostoso de partilha, de gratidão, por aquilo que Deus tem feito na nossa vida ou por aquilo que a gente tem vivido ao lado de Deus fora daqui, enquanto igreja infiltrada na vida. E fico feliz de poder ter passado esse sábado aqui com vocês e ter celebrado tanta coisa bacana que Deus tem feito na vida de vocês aqui nesse lugar. Vamos para a Bíblia? Vamos lá? O Evangelho você já sabe, né? Vamos lá encontrar o Mateus? Mateus tem mais coisa para a gente, tem muito mais coisa inclusive, mas a gente vai terminar por aqui, e a gente agora vai aterrissar no capítulo 17, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse episódio, famoso, clássico, um episódio conhecido como a transfiguração de Jesus, né? Transfiguração de Jesus, você lembra mais ou menos? Transfiguração, o rosto de Jesus brilhando, muda o semblante dele, é um episódio que a gente já conhece, a gente vai extrair algumas lições. Mateus capítulo 17, os versos... Mateus capítulo 17, os versos 1 em diante. Vamos orar? Você achou aí na sua Bíblia? Primeiro acha, tá? Acha aí, se quiser usar o seu celular, só não confunda agora com outras coisinhas, mas pega o aplicativo da Bíblia, vou ficar aqui mais perto de vocês, e a gente vai acompanhar a leitura juntos. Assim que você achar, se tiver alguém aí sem Bíblia, acompanhe com quem está perto da pessoa, porque é legal a gente ter contato com o texto. Por que eu insisto em dizer que a gente precisa ter contato com o texto? Porque desde ontem eu estou falando para vocês que a terminologia, o texto bíblico, que quando nós fazemos não uma leitura
superficial, rápida, né? A gente tem esse costume que a gente vive nessa geração, né? Onde a gente quer as coisas muito rápido, né? A gente quer as coisas rápidas, a gente quer resultados imediatos, a gente quer as coisas para ontem e tal. E às vezes a gente não toma tempo para se debruçar sobre o texto, para analisar o texto, para examinar o texto, né? A gente só lê o texto, e olha quando lê, né? Mas Jesus, ele diz, examinais as escrituras, né? Examinar é diferente de ler, né? Examinar, pega, apura, disseca, compara, vem aqui, vai ali, anota, pesquisa, examina. Esse é o incentivo divino, é a recomendação divina. Alguns teólogos, eles vão falar da leitura atentiva do texto. Eles usam essa expressão, né, nos seus escritos, leitura atentiva do texto, que é esse escrutínio do texto, esse exame do texto. Isso é muito importante. E na sexta-feira, ontem, a gente falou um pouquinho, né, sobre algumas cenas que dão pontapé inicial no Evangelho de Mateus e que fazem alusão, ou que remetem às cenas do Antigo Testamento. Por exemplo, deixa eu resgatar aqui na memória, eu falei para vocês, José, sonho, Egito, saída do Egito, águas, deserto, 40, ontem eu não falei, mas tem o elemento 40, né? Jesus passou 40 dias no deserto, e tem vários momentos do Antigo Testamento que esse numeral, né? O 40 ele vai aparecer no Antigo Testamento. Então tem lá, tem José, tem sonho, tem Egito, tem saída, tem águas, tem deserto, tem 40 e tem monte, essas cenas, elas não são construídas de maneira linear, tá? Não entenda aqui que eu estou falando, elas se combinam direitinho, linearmente falando, todas elas vão se casar, vai haver um link perfeito. Não. Estou longe de mim de falar isso. Mas existem alusões, e o público imediato do Evangelho de Mateus, o judeu, quando ele pegou isso daqui, ele bateu, é como se hoje eu falasse, eu usei esse exemplo hoje, eu repito, é como se hoje eu falasse La Casa de Papel. Opa, veio a terminologia, lembrei de um seriado, Netflix, esse negócio, enfim. Então, ouviu falar José, sonho, Egito, saída, deserto, águas, monte e lei, na cabeça do público imediato, ele está falando da nossa história. O judeu se encontrava, ele batia o olho naquele evangelho, naquela biografia de Jesus, e ele fala, opa, esse documento está falando da história dos meus antepassados, da minha história, da minha identidade, do meu povo, ok? Estamos juntos até aqui? Beleza? Você está comigo? Ok. Então, isso vai acontecer várias vezes. Hoje de manhã a gente conversou um pouquinho sobre o discurso profético, o Monte das Oliveiras, e vocês viram um pouquinho desses links entre Sermão do Monte, primeiro sermão de Jesus, e o último sermão, Monte das Oliveiras, e vocês viram 3 capítulos, 8 bem-aventuranças, 8 ameaças, e história lá de casa, areia, casa caindo na areia, e depois casa de Israel caindo, vai ser derrubada. Então, você vai percebendo que o evangelista Mateus, inspirado obviamente por Deus, né, a gente até conversava ali fora, inspirado por Deus, guiado por Deus, porque ele não tinha toda essa bagagem, imagina só, Mateus era publicano, coletor de impostos, ele não era um Rui Barbosa, ele não era um Machado de Assis, ele não era um literato, o camarada era coletor de impostos, mas de uma forma sobrenatural, inspirada, ele foi guiado por Deus para poder construir essa redação extraordinária. E tem gente que tem a coragem de dizer que a Bíblia é um livro de ignorante. Tem gente que tem a coragem de falar que a Bíblia é um livro pobre, é um livro para gente ignorante. Gente ignorante que fala isso, mas você sabe que eu até estava comentando, como é seu nome mesmo? O Klinder me perguntou ali, pastor, essas relações e tal, tem algum comentário que a gente pode encontrar isso? Existem muitos bons comentários bíblicos, né, que a igreja produz, comentários teológicos, de cunho teológico, mas recentemente eu tenho lido alguns comentários do ponto de vista literário, que eles pegam essas sacadas, né? Eles fazem essas análises das narrativas da Bíblia, e existe um livro, eu comprei ele em português, mas obviamente deve ter em inglês também, o nome dele é A Arte Narrativa da Bíblia, de Robert Alter, A Arte Narrativa da Bíblia, e ele vai fazendo uma análise puramente literária, ele não está preocupado com juízo de valor teológico, se está certo, se está errado, não, ele pega as repetições do texto bíblico e ele vai dissecando essas repetições, ele vai mostrando, olha só, isso daqui combina com isso daqui, ele até faz uma análise extraordinária de Judá e José, a história de Judá que aparece no meio da história de José, e aí o autor fala lá, né, não tem nada a ver, o que vai aparecer a história de Judá? Metade de Gênesis para frente só fala de José, de repente, dá uma congelada, um capítulo empurra a história de Judá no meio, aí volta para a história de José. Você fala assim, o que a história de Judá está fazendo aqui no meio? Aí lá nesse livro ele vai explicando
os links literários e o porquê, do ponto de vista literário, narrativo, que essa história foi estrategicamente enxertada naquele local. Então assim, são coisas que você fala, uau, só pode ter uma mente extraordinária, inteligentíssima por detrás disso. Isso daqui não é meramente obra humana, é coisa de Deus mesmo. E isso enriquece, embeleza o estudo da Bíblia, não embeleza? Isso enriquece o estudo da Bíblia, isso dá paixão. E povo, entre nós aqui, a gente está cansado demais do mesmo, não está? A gente cansa demais do mesmo, né? Não quer dizer que as histórias perdem o seu poder, não, de forma alguma. A Bíblia, ela tem poder e ela chega onde ela quer, do jeito que ela quer. Mas é bonito quando a gente tem, eu vou usar uma analogia e vou explicar, quando a gente tem o mel na boca. O que é esse mel na boca? Você sabe que os rabinos, na educação das crianças, no judaísmo do primeiro século, eles pegavam a Torá, que era a cartilha, né? Era o tablet da época, né? Eles pegavam a Torá para as crianças aprenderem a ler e escrever, e para que as crianças pudessem pegar apreciação pelo estudo da Bíblia, pelo estudo da Torá, à medida que elas estudavam a Torá, eles davam o melhor, o mais nobre, o mais saboroso mel que eles tinham acesso para as crianças. Quanto mais estudavam a Torá, mais elas podiam experimentar daquele sabor. Por quê? Porque as crianças então associavam o estudo da Torá, o estudo da Bíblia, ao sabor mais incrível, mais gostoso. O nome disso? Pedagogia. É pedagogia pura. É você embelezar, é você dar sabor para o estudo da Bíblia, não ficar aquela coisa empurrada, aquela coisa chata. Ellen White fala muito disso, né? Tornar os cultos para as crianças atrativos, que envolvam, onde elas participam, onde elas gostam, elas peguem amor. E a gente precisa disso, a gente tem que se aproximar da Bíblia e tem que ter paixão por isso daqui. Tem que olhar para isso daqui e falar, uau, que sacada, que insight, que coisa linda. Olha só como Deus posicionou isso daqui, está falando para mim, a minha história. É a minha história que eu encontro nesse texto. Então é muito bom quando a gente tem uma abordagem, a gente se aproxima do texto mais ou menos assim. Vamos orar? Mateus 17, está todo mundo aí posicionado? Vamos orar juntos? Bom Pai, gostoso a gente ter um sábado como igreja congregada, depois de vivermos uma semana como igreja espalhada. Como igreja congregada, a gente celebra, a gente agradece, a gente treina, a gente recebe orientação, instrução, para que a gente possa viver enquanto igreja militante nessa terra, lá fora, nos nossos desafios e dilemas cotidianos. Agora, mais uma vez, a gente está diante do texto sagrado. Esse texto que foi inspirado na sua origem pelo Espírito Santo, que foi preservado no transcorrer dos séculos pelo Teu Santo Espírito, que chegou para a gente. E chegou para a gente trazendo uma mensagem de vida, de poder e de esperança. É um texto, Pai, que da mesma forma que foi inspirado na sua origem, nós pedimos que ele seja traduzido, adaptado, personalizado pelo Teu Santo Espírito à realidade de cada um aqui, porque aqui tem homem, tem mulher, tem jovem, tem pessoas de mais idade, tem pessoas casadas, pessoas solteiras, tem uma série de pessoas com bagagens culturais, histórias completamente diferentes, mas o Senhor, que é o grande tradutor, o intérprete sobrenatural, passeie em nosso meio, para que à medida que nós estudamos a Bíblia, nós possamos sentir que essa palavra, que é eterna, que é universal, ela foi customizada para a realidade, para a necessidade de cada um aqui nessa noite. Nós oramos por isso e avançamos no estudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 17, vamos lá, vamos fazer a leitura? Atentiva, tá? Bem devagar. 6 dias depois, Mateus capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, grava aí, 6 dias. Jesus tomou consigo 2 camaradas, ou melhor, 3 camaradas, Pedro e seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular, foi só o grupinho ali, a um alto monte. De um grupo maior, chamou 12, daquele grupo de 12, puxou 3, Pedro, Tiago e João. Vamos comigo para um monte. Monte, na sua Bíblia tem um ponto final depois, mas coloca aí uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé. A gente vai rechear essa nota de rodapé. Vamos falar um pouco sobre esse monte, mas vamos ler primeiro o texto, verso 2. E ali naquele monte, Pedro, Tiago, João e Jesus, que foi o protagonista, Jesus foi transfigurado diante deles. O que significa ser transfigurado? O próprio evangelista já responde, o seu rosto começou a brilhar, resplandecer como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Verso 3, e eis que lhes apareceram uma visitinha, 2 personagens,
extremamente representativos do Antigo Testamento, a saber, Moisés e Elias. Moisés, símbolo da lei, Elias, símbolo dos profetas, Moisés, símbolo daqueles que não, ou melhor, símbolo daqueles que passaram pela experiência da morte, mas por ocasião da volta de Jesus, ressuscitarão na primeira ressurreição. E Elias, símbolo daqueles que não passarão pela experiência da morte. Nós temos aqui praticamente todo o salário do sacrifício de Cristo, os redimidos que estarão vivos quando Ele voltar, e os redimidos que estarão descansando em Cristo e que serão ressuscitados por ocasião do seu retorno. Os dois ali juntinhos, profetas, lei, evangelho, numa madrugada, em cima de um monte. O ano bíblico inteiro, em cima do monte. Verso 4. Então Pedro chegou para Jesus dizendo assim: Senhor, Senhor. Eu consigo imaginar a tonalidade de Pedro. Bom é estarmos aqui, Senhor, é muito bom. Se o Senhor quiser, eu posso fazer 3 tendas, uma privativa para o Senhor, VIP, né? Uma VIP para o Senhor, uma para o Moisés e outra para o Elias. Há quem diga que Pedro foi o primeiro desbravador que existiu, com esse ímpeto de levantar barraca, né? Com esse ímpeto de inaugurar um campuri no monte lá, né, da transfiguração, né? Nós vamos fazer aqui um mini campuri, vai ter barraca para o Senhor, barraca para Elias, barraca para Moisés. E aí Jesus, sem dar muita bola para a sugestão do Pedrão, diz o verso 5, que enquanto Pedro estava tentando persuadir Jesus sobre a ideia do campuri, a ideia das barracas, uma nuvem luminosa os envolveu. Nuvem, olha a nuvem, tem monte, 6 dias, 3 personagens junto com Jesus, tem transfiguração, tem nuvem, e os envolveu, e do meio da nuvem veio uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Verso 6, ouvindo aquela voz, os discípulos imediatamente caíram de bruços e ficaram ali, tomados de grande medo. Verso 7, Jesus então vagarosamente se aproximou deles, tocou-lhes dizendo: ergam-se, não fiquem com medo. Aí o verso 8 diz: então eles levantando os olhos, ninguém viram senão Jesus. Aí tem a primeira frase do verso 9. Só a primeira frase é suficiente, a gente para por aqui, o resto você lê na sua casa, tá? O verso 9, a primeira frase diz assim: e descendo eles do monte. Parou, ok? Parou aí, olha aqui para mim. E descendo eles do monte. Isso é um sinal de que a ideia do Pedro não deu certo, né? A ideia da barraca, a ideia da madrugada, a ideia da vigília, a ideia do campuri, vamos ficar por aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e Elias, não vingou. Essa ideia não vingou, porque eles desceram do monte, ok. Eu pedi para você colocar uma nota de rodapé no primeiro verso. Foi no primeiro verso? Isso, primeiro verso. Na palavra monte. Só que antes da gente rechear essa nota de rodapé, deixa eu lembrar você de algumas coisas que eu destaquei na fala, na leitura, tá? Algumas coisas que eu destaquei. Que cenas que vêm à nossa mente? A gente está meio distanciado culturalmente do judaísmo do primeiro século. Tem esse abismo de separação. Ok, mas vamos tentar imaginar como conhecedores do Antigo Testamento. A gente conhece o Antigo Testamento, a gente estuda o Antigo Testamento. Agora pensa, monte. Opa, peraí, calma aí. Vamos posicionar aqui, vamos levantar os elementos, numa leitura atentiva do texto, vamos levantar os elementos. Primeiro, tem monte, essa história tem monte. 6 dias, isso é mais difícil de lembrar, viu? Mas está lá no Antigo Testamento, parece um negócio de 6 dias lá. Você vai falar da criação, né? Mas tem outro episódio que aparece 6 dias. Vamos lá, tem monte, tem 6 dias, tem 3 personagens que são convidados por Jesus. Tem transfiguração, tem rosto brilhando a glória. Opa, essa é fácil, hein? Dá até para entrar no bom de Bíblia. Rosto brilhando glória, tem nuvem luminosa, tem nuvem, ok? E tem tenda. Quem é o personagem no Antigo Testamento? Perguntinha aí do bom de Bíblia. Quem que é o personagem no Antigo Testamento que subiu para um monte e teve o seu rosto resplandecendo? Moisés, esse xará, esse aí do Belinho, o xará do Belinho, subiu no monte, e a Bíblia diz que ele não subiu só uma vez, não, ele foi várias vezes, ele teve várias audiências com o Eterno lá no monte, e numa dessas audiências, que é a 7ª, 8ª, eu não me recordo, mas numa dessas audiências, a Bíblia diz que quando ele desceu, ele não reparou, ele não percebeu, mas o povo que estava por ali começou a olhar: opa, essa barba aí está meio diferente, né? Essa bochecha aí está esquisita, o que aconteceu com você, Moisés? Moisés, você está resplandecendo, você está brilhando. O rosto dele desceu brilhando. E perceba que na história de Moisés tem monte, na história de Moisés tem rosto brilhando, na história de Moisés tem 3 personagens que acompanham ele, você se lembra? Arão, Nadab e Abiú.
Arão, Nadab e Abiú. E na história de Moisés, existe uma nuvem, porque é do meio da nuvem que Deus se comunica com Moisés no pico do Monte Horebe. É do meio da nuvem. E é tão interessante, eu tenho um sermão sobre Moisés que eu vou falando, porque a distância, a geografia de Moisés, ela vai se estreitando, ela vai se encurtando. Primeiro ele está no pé do monte, depois ele está no meio do monte, depois ele aparece em cima do monte, e lá em cima do monte, num dos encontros que ele tem com Deus, Deus fala para ele, vem para o meio da nuvem. Deus fala com ele da nuvem, dizendo, vem acessar os dados mais de perto. Vem para o meio da nuvem. Vem para o meio da nuvem, acessar, eu tenho mais informação, eu tenho mais conteúdo, eu tenho mais de mim mesmo para dar para você. Vem para o meio da nuvem. E aí quando ele tem essa experiência de conexão íntima com Deus no meio da nuvem, ele desce, o rosto dele está brilhando. E lá aparece a expressão, 6 dias depois, no Antigo Testamento. Deus chamou Moisés na nuvem que ele estava, 6 dias depois. Mateus não fez isso de maneira aleatória, povo. Ele construiu isso mostrando, aquele Moisés que viveu uma experiência assim, agora nós temos o grande profeta, o sumo profeta, aquele que fora prometido pelo Antigo Testamento, ele veio reviver e revisitar as histórias do seu povo, é Jesus, ele está no monte, ele tem Pedro, ele tem Tiago, e tem João, e você falou, pastor, mas e tenda? E tenda? O que tem a ver tenda, pastor? Tem tenda lá? Moisés desce do monte lá e adivinha o que ele manda construir? Tabernáculo. Qual que é a palavra para tabernáculo? A mesma palavra para tenda no Novo Testamento. A mesma. A gente perde no português, né? Porque lá a gente traduz por tabernáculo, no Novo Testamento a gente traduz por tenda. Aí a gente perde o link, perde a associação. Mas no original, mesma palavra. Tabernáculo, mesma palavra. Tenda. Pedro chegando e dizendo, vamos construir? O Senhor é o novo Moisés, o Senhor está no monte, o rosto está brilhando, hora de tabernáculo, vamos construir um tabernáculo. Jesus fala, não, você e suas ideias, né, Pedrão? Não, isso foi para aquela época, a pedagogia é um pouco diferente agora. Antes de eu falar dessa pedagogia, vamos rechear a nota de rodapé? Qual era esse monte? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Dá uma olhadinha aí. Qual que era esse monte? Dá uma olhadinha aí. Vamos lá? Dá uma olhadinha aí. Sua Bíblia. Cadê? Verso 1. O que está dizendo assim? Jesus chamou em particular para um alto monte. Qual que é o nome do monte? O que diz aí, cara? Sião. Monte Sião. Sinai. Horebe, que é o mesmo. Qual que era o nome do monte? Tem aí? Não tem, né? Há quem diga, pessoal que vai visitar Israel aí, há quem diga que esse monte, essa tradição, a Bíblia não vai falar, mas a tradição antiga e muitos arqueólogos, eles atribuem a identidade desse monte ao Monte Tabor. Monte Tabor, beleza? Monte Tabor. Tá, pastor, o que tem a ver o Monte Tabor? O Monte Tabor era um monte meio esquisito. Por que era um monte meio esquisito? Quando Josué estava para entrar em Canaã, história da Terra Prometida, né? O povo sai do Egito em direção à Terra Prometida, o Moisés que estava quase chegando, não entrou. Morreu na praia. O que aconteceu? Subiu o Monte Nebo, olhou, visualizou, mas você não vai entrar. Quem que vai entrar? O Josué. Ok, passou o bastão para o Josué, Josué organizou a equipe, estavam lá para entrar na Terra Prometida, e eles perceberam que na terra que Deus havia prometido já tinha gente morando, e tinha gente que queria fazer uso capião da terra, né? Se apossar da terra por uso capião. Não, a gente mora aqui, a gente está mais tempo, vocês não têm contrato, não têm aí certificado de propriedade, então a gente já está aqui, a gente vai ficar por aqui. Aí Josué falou assim, não, mas essa terra Deus deu para os nossos antepassados, vocês têm que sair daqui. Aí começou um conflito, e aí os povos foram expulsados da terra, só que houve povos que permaneceram ali. Um dos povos, depois você pode checar isso no Antigo Testamento, um dos povos foram os cananitas. Nem todos saíram. O povo de Israel se estabeleceu na terra prometida, nas fronteiras, nos limites da terra prometida, e eles tiveram que cultivar relações com vizinhos pagãos. Vizinhos pagãos. Foi montado um condomínio. E lá estava o povo de Israel, e na vizinhança do condomínio, que era para estar liberada só para o povo de Israel, os vizinhos permaneceram, os cananitas. E adivinha qual era o território do Monte Tabor? Território cananita, povo que não saiu.
E o monte, no Antigo Testamento, isso você pode consultar em qualquer dicionário do Antigo Testamento, os montes eram os lugares onde as pessoas praticavam os atos de religião. Eram nos montes que aconteciam os atos de adoração. Os povos, as civilizações antigas, especialmente as religiões pagãs, elas praticavam os seus encontros com os deuses lá em cima do monte. Por quê? Porque eles acreditavam que em cima do monte eles estavam, questão óbvia, né? Eles estavam mais perto dos deuses. Então lá eles construíam os altares, lá eles faziam as religiões. E é por isso que o salmo predileto da minha mamãe, da dona Paloma, que está lá em Jacareí, o salmo predileto dela, que é o Salmo 121, escrito pelo salmista Davi. O salmista Davi, entendendo o contexto de que os montes eram lugares de adoração a deuses pagãos, ou seja, de idolatria, ele olha para os montes e diz assim: eleva os meus olhos para os montes, Senhor, que situação! De onde me virá o socorro? Não era porque o monte era grande e ia cair na cabeça do Davi, né? Mas é porque é uma conotação religiosa. Monte era sinônimo de idolatria, de paganismo. E pessoal, vamos só rechear um pouquinho mais a nota de rodapé. Idolatria e paganismo, entenda, cultos que envolviam mutilação. Não eram esses cultos que a gente pensa paganismo, hoje a gente pensa em coisas orientais, que é uma coisa mais zen e tal, mais light, coisa e tal. Não. Nós estamos falando de hard, pesado. O povo ia para o monte e eles faziam os rituais, as liturgias deles com os deuses pagãos, e essas liturgias envolviam, primeiro, automutilação. Você lembra da história do Monte Carmelo? Qual foi a arena que Elias decidiu desafiar o povo, os profetas de Baal? Na casa deles. Elias jogou fora de casa. Ele montou o duelo entre povo de Deus e povo de Baal lá na casa deles, no Monte Carmelo, que era o monte onde rolava a adoração para Baal. E aí eles sobem lá, e em algum momento eles veem que não está resolvendo, a adoração deles não está resolvendo, não está surtindo efeito. Eles vão lá, eles pegam um canivete, eles pegam uma pedra pontiaguda e começa, sangue, 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 e joga no altar. Era isso que rolava lá, automutilação. Pior, rolava sacrifício de criança. Sacrifício de criança. Hoje a gente acha isso um absurdo, né? Meu Deus, como é que pode sacrifício de criança? A gente acha isso daí uma coisa assim, de outro mundo. Não, isso era comum. Absurdo isso, mas era comum. Quer mais uma coisa? Vamos rechear a nota de rodapé. Sabe o que rolava? Nos templos que ficavam nos montes? Orgias rituais, prostituição sacralizada, adultério autorizado. Prostitutas rituais atendiam aos deuses em liturgias que envolviam automutilação, orgias e sacrifício de crianças. Davi tinha razão, não tinha? Vamos combinar aqui entre a gente? Davi tinha razão quando ele disse: eleva os meus olhos para o monte, o quê? Meu, de onde virá o socorro nessa sociedade aqui, né? O negócio está tudo perdido. O negócio está tudo bagunçado. Está todo mundo estragado. É assim, o monte era sinônimo de lugar proibido. Prova disso que os fariseus, que eram a facção mais santarrona do judaísmo, a facção tropa de elite do judaísmo do primeiro século, que se achavam os mais corretos, os mais coerentes, os melhores guardadores da lei, os fariseus, eles tinham recomendações expressas, que nenhum fariseu podia cruzar menos de 7 quilômetros em relação ao monte. Eles tinham que passar 7 quilômetros de distância de um monte pagão, 7 quilômetros de distância, para eles não se contaminarem. Era feio o negócio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós temos hoje montes pagãos espalhados no mundo? Eita, pastor, você está pegando na ferida agora. Vamos combinar, né? O nome mudou, às vezes não é no monte, mas a gente tem lugar que rola tudo isso que eu acabei de falar. Paganismo, prostituição, adultério sacralizado, tem tudo isso. Não tem sacrifício de criança, mas tem sacrifício daquilo que é mais sagrado para Deus, que é o próprio corpo, o templo do Espírito Santo. Tem tudo que não presta rolando nesses lugares. Eu fui para Inglaterra, há uns anos atrás, fui lá passar uns dias lá, conhecer, estudar alguma coisa,
E eu lembro que eu fui conhecer a igreja, eu estava na cidade, uma cidade litorânea, no sul da Inglaterra, a cidade de Bournemouth, uma cidade praiana, cidade gostosa, mas é a cidade que mais recebia intercambistas adolescentes da Europa. E a gente estava lá, e aí eu fui sozinho, né? E aí me virando lá, tentando aprender um pouco mais da língua, e conhecendo alguns lugares. E aí eu peguei o mapa da igreja, era sábado de manhã, eu peguei o mapa da igreja e falei, não quero ir de ônibus, não quero pegar táxi, não quero, quero ir caminhando. Não ficava tão longe da casa onde eu estava hospedado, eu quero ir caminhando, porque eu quero conhecer o lugar, eu vou andar, eu vou caminhar. E eu saí bem cedo de casa, porque eu tinha acessado na internet, a internet dizia que tinha uma classe de professores antes da escola sabatina. Eu falei assim, eu vou lá na classe de professores, porque eu quero me misturar com esse povo, quero conhecer esse povo. No caminho que eu estava indo, sábado de manhã, eu vi uma porção de adolescentes voltando da balada. Sábado, 7 horas da manhã, 14, 15, 16 anos, adolescentes voltados, arrebentados, PT total. Jogados na calçada, com garrafa na mão, drogados. E você via nitidamente que eles estavam drogados. Passaram a noite num hedonismo acelerado, num prazer inconsequente, e eles estavam ali representando a contemporanização dos montes pagãos. Monte Tabor era lugar de idolatria e de proibição e de sujeira. Aí Jesus, fecha, nota de rodapé. Agora a gente vai chegar onde eu quero chegar. Fecha a nota de rodapé. Final de expediente. Jesus termina o dia com os discípulos, despede alguns para casa, chega em 3 ali que estão arrumando a mochilinha deles. Pedro tinha que visitar a família, a Bíblia diz que ele tinha sogra, então ele tinha família, tinha que visitar a sogra, tinha que passar em casa, tinha uma porção de coisas para fazer. Jesus chega e fala assim, ei, Pedro, Tiago, João, eu tenho uma missão para vocês. Jesus agora, não, mas é uma coisa, você lembra daquela história? Qual história? Aquela do Moisés, monte, glória, estou aqui visualizando assim, monte, glória, rosto resplandecendo. Você lembra daquela cena? Lembra, Jesus? É claro, nós vamos viver algo parecido nessa madrugada. Quero convidar vocês para ter uma visão do reino, da glória de Deus. Na hora, Pedro desfez a mochila e falou assim, estou junto, estou dentro. Tiago e João também já foram no embalo. Não, nós estamos dentro. Aí eles começaram a caminhada. Eu imagino, esse Jesus vai nos mostrar uma visão do reino, uma visão da glória, uma visão do sobrenatural em algum lugar que é perto de Jerusalém. Aí Jesus começa a caminhar com eles, eles imaginam um lugar da glória, um lugar do reino, um lugar do sobrenatural. Jesus vai levar a gente para o templo, ou para o Monte Sião. Aí Jesus começa a andar numa direção que era esquisita para eles. Estamos falando de geografia aqui. Aí Jesus começa a levar eles numa direção meio esquisita. E eles começam a olhar para trás, olha para o lado, um se cutuca o outro. E o Pedro, que era sempre o mais impetuoso, deve ter falado em algum momento, Jesus, será que o senhor colocou certo o endereço aí no Waze, né? O senhor apontou certo o endereço aí no GPS, será que não tem alguma coisa errada? O senhor falou de experiência de glória, de sobrenatural, o senhor falou de manifestação do sagrado, o senhor está falando de coisas extraordinárias que a gente vai viver na vigília dessa madrugada, e o senhor está levando a gente para longe de Jerusalém. Jerusalém era símbolo da Shekinah, da manifestação divina, e Jesus atravessa as fronteiras de Jerusalém, e põe o povo em lugar de terra proibida. Você tá achando que eu estou viajando aqui? Preguei isso daqui em algum lugar, teve um irmão que achou que eu estava viajando. Eu disse, pastor, você dá uma viajada, né? Eu falei assim, de onde você tirou esse negócio? Eu falei assim, irmão, eu tirei do Desejar Todas as Nações. O senhor já leu isso lá? Ele falou, pastor, tem isso daí lá? Eu falei assim, tem. Eu falei, você está brincando? Eu falei assim, não, eu vou te mostrar. Olha só. Olha o que diz. Encontravam-se além dos limites da Galileia, numa região que predominava a idolatria. Ali os discípulos foram afastados da dominante influência do judaísmo, sendo colocados no mais íntimo contato com o culto pagão. Em torno deles, olha onde Jesus está colocando esse povo. Olha onde Jesus está levando esse povo. Em torno deles se achavam representadas formas de superstição que existiam em várias partes do mundo. Jesus deseja. Qual que é o propósito? Turismo religioso? Qual que é o propósito? Intercâmbio cultural? Qual que é o propósito? Não, povo, o propósito é a igreja infiltrada. O propósito é salvação, o propósito é missão. É tirar da zona de conforto, é entender que salvação está para além das fronteiras de Israel. Ellen White, de maneira poética,
Jesus desejava que a visão e o contato com essas coisas os levasse a sentir a própria responsabilidade que eles tinham para com os pagãos. Vamos lá para vocês entenderem que tem gente precisando de vocês fora daqui? Vamos lá para vocês entenderem que a Shekinah não está restrita só ao quadradinho religioso de vocês? Vamos lá para vocês entenderem que existe um espírito que sopra onde ele quer e que ele não está trancafiado ao formato religioso que vocês forjaram no período intertestamentário, no período do cativeiro babilônico. Vamos lá para vocês verem isso? E aí, quando Pedro, Tiago e João olharam para a cena e pensaram, monte de idolatria, monte de macumba, monte que não presta, lugar proibido, está rolando a Shekinah, a glória de Deus, Pedro virou e falou, vamos ficar aqui. Eu ia falar a mesma coisa, Cris. Meu, esse lugar era um lugar imprestável, esse lugar era território do diabo. Jesus invade jogando fora de casa, dá uma goleada no inimigo, e agora vamos fazer desse lugar o nosso cantinho. Não é assim que a gente gosta, né? A gente gosta disso. Porque essa expressão, nossa, essa expressão vem aqui, ó. Quando Pedro diz assim, bom estarmos aqui. Ai, como eu tenho medo quando eu falo isso. Quando eu falo isso, eu penso, eu ponho até a mão na boca. Falo, estou dando eco para o Pedro. Bom estarmos aqui. E é bom. A gente tem uma igreja, né? Bonita, ar-condicionado, estrutura, som, banda, bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui. Quando termina uma semana de oração, todo mundo se entrega, as pessoas vão no apelo, choram. Jesus devia voltar agora. Por quê? Jesus devia voltar agora. Bom estarmos aqui, eu já ia para o céu, resolvia todos os meus problemas. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui. A gente tem clube de aventureiros, a gente tem desbravadores, a gente tem tudo que nos atém. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui. Povo, eu não estou falando que isso é errado, isso tem um ótimo valor. Mas há momentos que Deus tem que pegar a gente pelo braço e levar para o Tabor e dizer, ei, acorda. A gente tem isso para nos preparar e para nos treinar para aquilo que é o contato com o paganismo, com o Monte Tabor. Tem gente dando PT na calçada, tem gente viciada nas drogas, tem gente endividada, tem gente mergulhada no pânico, na depressão, tem gente que rouba, tem gente que mata, tem gente que adultera, tem gente que dá mau testemunho, tem gente espalhada no paganismo aí fora. Então a nossa responsabilidade é estar em contato com essas pessoas para levar a Shekinah, a glória do Evangelho que transforma Monte Pagão em Monte Sião. O endereço da glória de Deus mudou. O endereço da glória de Deus mudou. O véu rasgou. Tabernáculo? Não. Bom estarmos? Não. Então Jesus, o que a gente vai fazer? Vamos descer. E aqui eu encerro. Jesus vira para Pedro, Tiago e João. Vamos descer. E por que ele diz vamos descer? Eu falei para você não ler o resto do verso, né? Lá no final do verso, Dani, lá no final do verso, Francis, diz que Jesus desceu, e a primeira cena que Jesus encontrou, sabe qual foi? Primeira cena que Jesus encontrou quando ele desceu do monte, adivinha? Uma pessoa possuída pelo demônio. Se ele caísse na do Pedrão, se ele fosse na do Pedrão, né? Bom estarmos aqui, vamos ficar por aqui, a gente faz o nosso tabernáculozinho, a nossa tendinha, aqui é confortável, aqui é gostoso, aqui ó, tá jóia. Não, a gente tem que descer, porque tem Monte Tabor lá embaixo, porque Monte Tabor não é só uma geografia, Monte Tabor é uma condição, é um estado de vida, e tem gente vivendo nas trevas, tem gente com a idolatria, com o paganismo, com a sujeira dentro de si. E essas pessoas estão assim, muitas delas não é porque elas querem, mas é porque elas foram contaminadas. É porque elas estão escravizadas, elas estão perdidas, elas estão confusas.
E sabe o que elas estão esperando? Elas estão esperando um corajoso, uma corajosa que saia de Jerusalém, que não fique trancafiado, achando que Shekinah está restrita a esse lugar, e tenha coragem de levar a bandeira do Emanuel, Deus conosco, e fincar nos lugares e nas vidas mais proibidas e mais rejeitadas da sociedade, para dizer que Deus tem poder sim para mudar a vida do drogado, tem poder para mudar a vida da prostituta, tem poder para mudar a vida do político corrupto, tem poder para mudar a vida do marido infiel, da esposa infiel, tem poder para mudar a boca suja de muita gente que professa o nome de Deus, tem poder para mudar as pessoas que escolhem viver mais pelo prazer do que pela consciência espiritual. Ele tem poder para mudar qualquer e absolutamente tipo ou forma de idolatria que existe na contemporaneidade. Ele tem esse poder. E não é porque a gente é bom, não é porque a gente tem as melhores ferramentas, não é porque a gente é missional, não é porque a gente constrói uma igreja adaptada, com abordagem, não é por causa disso. Deus vai salvar quem Ele quiser, a despeito dos métodos humanos que a gente usar, porque Ele usava métodos ridículos no passado. Vamos combinar comigo, era ridículo ou não era ir com estilingue diante de um gigante? E com um estilingue diante de um gigante? Fala sério, Deus. Imagina só ficar batendo panela para derrubar um muro. E Gideão, que deixou um monte de soldado para trás e foi só com 300. E Deus vai falando assim: filhinho, eu quero mostrar para você que é com 5 pães e 2 peixes que eu faço o incrível e inacreditável, para você não confiar no método, é a disposição de fazer o trabalho, de se misturar com as pessoas, de entrar em contato com elas no nome de Deus, e com a sua simplicidade, com a sua coragem, com o seu jeitinho, Deus vai usar para transformar vidas. Desce do monte, vamos descer do monte. O monte é legal para a gente celebrar, para a gente subir, para a gente agradecer, mas não vamos ficar fincado no monte. Vamos entender que existe para além de Jerusalém várias pessoas que precisam da glória do eterno. E aí aquele irmãozinho, né? Pastor, tá lá tudo isso? Deixa eu ler mais um para você, irmão. De boa vontade, desejar todas as nações, de boa vontade, Pedro, Tiago e João ficariam naquele santo lugar, que fora tocado pela glória celestial, e onde o Filho de Deus se manifestara. Mas, olha porque ele desceu, não é coisa da cabeça do pastor não, mas havia trabalho a se fazer pelo povo, que já andava em trevas à procura de Jesus. Por que Jesus falou para ele: vamos descer? Porque Jesus estava dizendo: a nossa missão não para aqui. A nossa missão não para aqui. Tem uma música que é muito conhecida, que fala da gente se tornar um instrumento na mão de Deus, da gente agir em nome de Deus, da gente ir às pessoas em nome de Deus, da gente não ter vergonha, não ter medo. Hoje a gente vive numa sociedade onde a gente fala muito do diálogo, né, do politicamente correto, de conhecer outra cultura, para a gente não ofender, para a gente chegar com jeitinho. Tudo isso é bom, tem o seu valor, mas sabe que às vezes eu fico pensando? Que às vezes naquela coisa de a gente tomar muito cuidado, para não invadir a zona privativa do outro, às vezes eu acho que a gente começa a ficar meio omisso, que a gente já não tem mais coragem de falar abertamente. Não, pastor, mas é a minha influência, não, mas é o meu jeito de viver. Lógico, isso é um ponto de contato, isso é uma aproximação, isso é uma abordagem, mas chega um momento que a pessoa olha para você e ela diz: tá, ok, eu vi a tua vida, agora me explica por que você vive assim. Ok, eu fui tocado pelo seu jeito, você é gentil, você é bondoso, você fez uma feira de saúde, você me atendeu, você me abraçou, você me visitou, mas agora me explica, eu quero mensagem, eu quero palavra, para onde eu vou? E aí nessa hora, sabe o que a gente tem que fazer? Proclamar objetivamente a nossa fé, sem medo, sem vergonha. Mas a gente vai falar de céu, a gente vai falar de ressurreição, a gente vai falar de juízo, a gente vai falar de tanta coisa. Será que isso não vai assustar as pessoas? Não, isso vai transformar a vida das pessoas. Você acredita nisso ainda? Porque se você e eu não acreditarmos mais nisso, povo, isso aqui virou clubão. Faz sentido a gente estar aqui. Isso aqui não é clube, isso aqui é igreja. E igreja acredita que nós somos a luz de Deus nas trevas. Enquanto a gente estiver ouvindo essa música, se você conhecer, vamos cantar junto, tá? Se você não conhecer,
aproveita para ouvir a letra dessa música e fazer dela a sua oração. À medida que você vai ouvindo, vai fazendo dela a sua oração, para começar a semana bem, ao lado de Deus. No final eu vou falar assim, ó, já vou até contar para vocês o que eu vou falar. No final eu vou falar desse jeitinho, bem Pedro, tá? Vou falar assim, ó, bom estarmos aqui, que bom estarmos aqui, mas Senhor, nossa tenda não é aqui, nossa tenda é em qualquer lugar, onde tiver gente em estado de Monte Tabor, é lá que a gente vai fincar a bandeira do Emanuel, Deus conosco, no teu nome. Vamos nessa linha? Se você conhece essa música, eu queria pedir para você cantar junto, tá bom? Você pode ficar em pé, aí onde você está? Pode ficar em pé. Só aqui. Ajuda-nos a aprender essa verdade absoluta, essa verdade eterna, que o Senhor tentou ensinar os nossos pais antepassados desde o início das páginas do Antigo Testamento. Precisamos ser bênção para todos os povos, precisamos perceber a ação do Teu Espírito, a sinalização do Teu reino em todos os lugares. Ajuda-nos para que tenhamos as escamas do preconceito, que muitas vezes povoam os nossos olhos, retiradas, para que nós possamos enxergar que o Senhor está nos impelindo no contato com pessoas diferentes, com situações diferentes, com circunstâncias diferentes, que muitas vezes até ferem um pouco da nossa sensibilidade, para que nós possamos nos infiltrar lá onde o Evangelho precisa chegar. Querido Deus, quantas vezes a gente, como Pedro, Tiago, João, a gente não entende direito, afinal de contas a gente pensa só em Jerusalém. A gente imagina, bom estarmos aqui, queremos a tua Shekinah no templo, queremos estar aqui juntos dos amigos, afinal de contas aqui é confortável, mas Pai, incomoda-nos na nossa zona de conforto. Ajuda-nos a entender que cada necessidade, cada circunstância de pessoas que estão cruzando o nosso caminho são oportunidades de nós levarmos a tua luz e a tua glória para muitos daqueles que ainda têm dentro de si as trevas espirituais. Paizinho, agora a gente começa a pensar em uma porção de gente. Só eu aqui lembro de alguns familiares, primos, amigos, pessoas que não estão geograficamente no Monte Tabor, mas têm muito do Tabor dentro de si. São pessoas que ainda vivem na idolatria, são pessoas que estão escravas do hedonismo, do prazer inconsequente, são pessoas que não entendem a lógica da salvação e do Evangelho. Pai, nós não somos melhores do que elas, nós só descobrimos a cura, somos doentes tanto quanto, mas descobrimos o antídoto, a cura, e não queremos guardá-la para nós, queremos levar. Queremos ser os teus representantes, em contato com essas pessoas e situações, queremos levar a bandeira do Rei da Glória e afastar as trevas no nome santo de Jesus. Pai, abençoe a igreja, essa igreja de Forte com essa vocação, uma vocação missionária, uma vocação de uma igreja que está infiltrada, em movimento, estrategicamente posicionada para pregar, para anunciar, para testemunhar e para viver as virtudes do Evangelho para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Abençoe os jovens dessa igreja, as famílias, as crianças, a liderança dessa igreja, de maneira especial, a família pastoral aqui dessa igreja. Que eles continuem sendo inspirados, guiados, iluminados pelo Senhor, na tarefa de instruir, de liderar e de conduzir esse rebanho, na missão que o Senhor nos confiou. Nós oramos por isso, em nome de Jesus, amém, Pai.